Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Prontos para uma nova aula? Prontos para iniciarmos essa nova aula? Hoje eu venho trazendo um novo tema para vocês, um tema que já discutimos algumas peculiaridades sobre esse tema em sala de aula. Venho trazendo para vocês as relações ecológicas, né? O processo dessas relações ecológicas, quilinismo, comensalismo, competição, nós vamos ver cada um deles a partir de agora. Então eu conto com a participação de todos vocês, ok? Então vamos lá. Nós temos aí as relações ecológicas. Aqui nós temos as divisões dessas relações ecológicas. Nós temos aqui as relações ecológicas, elas podem ser desarmônicas, como também elas podem ser o quê? Harmônicas. As relações ecológicas desarmônicas é quando os indivíduos eles sofrem prejuízos. Nós sabemos que relação é justamente o encontro, né? É a troca de energia. Então, nesse caso, na relação desarmônica, como essa relação, ela no mínimo tem que estar envolvida dois indivíduos, um desses indivíduos vai sofrer prejuízo. Em relação a relação ecológica harmônica é aquela que compreende justamente a interação dos indivíduos, onde eles não irão sofrer prejuízo, ou seja, eles vão se ajudar nesse processo de desenvolvimento, de evolução, etc. Nas relações harmônicas, vamos começar por esse lado. Nós temos aí o exemplo do mutualismo, nós temos o exemplo do comensalismo, o inquilinismo. O inquilinismo, a gente lembra, eu já falei para vocês, que é justamente aquele processo do inquilino, onde eles se auxiliam. Uma coisa bem interessante é que não necessariamente nas relações harmônicas os dois têm que ganhar benefício. É um ganhando benefício, mas não interrompendo o fluxo do outro ou não causando prejuízo ao outro, é chamada de relação harmônica, certo? Então, se houver uma relação, mesmo que os dois não recebam benefícios, mas apenas um, e esse que está recebendo benefício não vai alterar a vida, não vai causar prejuízo ao outro, é chamada de harmônica, desculpa. A desarmônica é quando uma das partes está sofrendo prejuízo, só para a gente relembrar aqui. Então nós temos o inquilinismo, epifitismo, as colônias e as sociedades. E aqui é um exemplo clássico, justamente de relações ecológicas nesse âmbito harmônica. Aí eu quero falar para vocês, em especial, sobre o comensalismo. Esse exemplo para vocês. Comensalismo, nós temos aí um exemplo clássico, que é justamente o tubarão, a relação ecológica que faz parte ali do âmbito desse contato entre o tubarão e a rêmora, né? A rêmora é um pequeno peixe que fica fixado, ele fixa as suas ventosas perto da boca do tubarão. E tudo aquilo que sobra da alimentação do tubarão é absorvido pela rêmora. Essa relação é uma relação harmônica, certo? Quem está sendo beneficiado nessa relação? A rêmora. Mas não está causando nenhum tipo de prejuízo ao tubarão. Só está pegando carona ali, está sendo ajudado justamente na sua nutrição. Tudo que sobra ali da alimentação do tubarão, que não vai fazer falta a ele, vai servir de alimento a essa rêmora. Só para vocês entenderem como essa relação ela é benéfica a uma parte em especial, não causa prejuízo à outra, nem benefício, então ela é classificada como uma relação harmônica. Do outro lado, nós temos aí as relações desarmônicas, né? Aí nós temos aqui um processo que é chamado de amensalismo. Ela pode ser chamada de amensalismo ou antibiose, certo? O que seria amensalismo? Qual é a classificação desse processo de amensalismo?
é quando a proliferação de um indivíduo, só o fato de um indivíduo se proliferar, se desenvolver, pode ocasionar a inibição no desenvolvimento de um outro indivíduo, certo? Aqui nesse processo do amensalismo, eu falo muito isso no ensino médio principalmente, cai em Enem, é justamente o desenvolvimento, por exemplo, de alguns fungos que interrompem o desenvolvimento de bactérias. Né? Aqui, nesse processo de amensalismo, foi onde os estudiosos, cientistas, através de determinados fungos, perceberam e produziram a penicilina, que é justamente alguns antibióticos que vão tratar aí, obstruir, né, o desenvolvimento de algumas bactérias. O predatismo, grifei aí para vocês, o predatismo, que seria o quê? Justamente o processo de captura. Essa captura, esse processo, essa relação ecológica, ela vem da captura justamente para que consiga a alimentação de determinados animais, então ela é desarmônica. O parasitismo, onde nós temos aqui envolvido um parasita e um hospedeiro. O parasita, ele é beneficiado e provoca danos, muitas vezes irreversíveis, no corpo do hospedeiro, certo? Quem vai sofrer o prejuízo? O hospedeiro. Quem vai ganhar nessa relação? O parasita, né? O hóspede. Depois nós temos aí a competição. Essa competição, vocês podem ver aqui, eu tenho só competição e eu tenho competição intraespecífica. Nós vamos ver lá mais na frente, né? O que seria isso. Competição é o processo desarmônico, né? Você está competindo, não é harmônico. Então, a competição ela pode ser dividida em tem dois fatores principais. A competição intraespecífica e a competição interespecífica. Essa competição daqui, ó, é uma competição intraespecífica. Por exemplo, 2 leões, 2 tigres, 2 onças. Vamos usar o exemplo de onças. 2 onças estão lutando para ver quem é que consegue ficar com a presa. Por exemplo, só existe uma capivara e 2 onças. Então essas onças estão lutando entre elas para conseguir, para ver aí quem é mais forte, para chegar até a sua presa e conseguir se alimentar dessa capivara. Então, as 2 onças, a relação das 2 onças é uma competição intraespecífica, porque as 2 onças são da mesma espécie. As 2 onças em relação à capivara é um processo de predatismo, desarmônico de predatismo, certo? Só para vocês se situarem aí. Já a competição intraespecífica é justamente isso. Quando eu tenho aqui a onça número 1, a onça número 2, certo? Aqui eu tenho a onça número 1 e a onça número 2. A relação entre elas é uma relação de competição intraespecífica. A relação delas duas, só um minutinho. A relação delas duas com a capivara é um processo de predatismo, né? De predatismo e passa pelo, tanto é um processo de competição, como passa pelo processo de predatismo, ok? E por último, nós temos aqui esse penúltimo que seria o quê? Processo de canibalismo. Canibalismo é justamente quando uma espécie mata outro indivíduo da sua mesma espécie para se alimentar. Também é uma forma desarmônica. Aí eu queria colocar aqui para vocês, só um minuto, aqui, encontrei. Aí nós temos aí, só para a gente ficar inteirado, como é que seria, trouxe esse exemplo para vocês em especial, só para a gente entender. Aqui nós temos o processo,
Deixa eu só mudar aqui a caneta. Um minutinho, pessoal. Para que vocês possam... Marca texto. As cores. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o preto dá certo. Não. Tá dando para identificar aí? Pronto. Então nós temos aí o processo intraespecífico, em especial, eu trouxe para vocês aqui, ó. Então nós temos a competição intraespecífica. Os indivíduos têm o mesmo nicho ecológico. O que seria nicho ecológico? Falamos na outra aula. Tem todo aquele processo de qual a hora que eles se alimentam, quais são os seus hábitos, né? Se é hábitos noturnos, qual o tipo de alimento que eles gostam. Então, ele tem o mesmo nicho ecológico. Então, eles têm o mesmo nicho ecológico, portanto, competem pelos mesmos recursos ambientais, ou seja, o mesmo tipo de alimento. Eles brigam entre si para ter o melhor ambiente para morar, etc. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo, nós temos aqui, que seria a formação de dois animais brigando justamente por território. Aqui poderia ser por alimento. Deixa eu só grifar aqui para vocês. E esse aqui também seria por território. E embaixo eu coloquei o processo de canibalismo, que seria o que, ó? Uma cobra se alimentando de outra cobra, né? No processo de canibalismo, é justamente o processo que se dá pela morte de um indivíduo da sua mesma espécie para obtenção de alimentos. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Já estarei no chat tirando todas as dúvidas, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.